Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. Eu confesso que não estava muito inspirado não para gravar este vídeo agora, mas a gente sabe que às vezes um conhecimento que a gente detém, que para a gente pode não fazer muita falta, pode fazer falta para outra pessoa, né? Então é importante nós compartilharmos o conhecimento, né, que a gente adquire, se ele pode beneficiar outras pessoas. Bom, então hoje eu vou falar sobre a questão da linhagem, da hereditariedade. O assunto é extremamente vasto, complexo, e ao mesmo tempo, né, a gente pode falar resumidamente de uma forma muito simples, ou tentar simplificar o máximo que seja possível, né? Bem, esse processo, quando nós falamos de criação dos seres humanos, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, a gente pensa daquela forma bem simplória, né? O jeito que a Bíblia explicou para satisfazer ou atender o conhecimento, o nível de entendimento da época. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego da vida, e foi feito alma vivente. Depois este homem, nestas condições aí, tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus. Na verdade, hoje nós sabemos que a criação de Deus, ela tem uma origem muito mais remota do que esta que descreve na Bíblia. É claro que naquela época a Bíblia não tinha como escrever detalhadamente o processo de criação, uma vez que estava lidando, né, com pessoas, estava se dirigindo a pessoas com um conhecimento extremamente limitado. Hoje nós sabemos, pelos estudos mais aprofundados, pela pesquisa científica, que antes de Deus criar os seres humanos, Deus teve que criar naturalmente as células. E antes de planejar a célula, Deus teve que planejar como que esta célula funcionaria, como que ele podia transmitir aquilo que ele desejava transmitir, o seu projeto, né, no interior daquela célula, no caso do ser vivo, no caso quando ele projetava, programava a criação dos seres humanos, como vai fazer para que o ser humano possa transformar-se em uma entidade semelhante a ele. Bom, aí neste caso, então, Deus programou, planejou os arquivos para conter ou para armazenar as informações que fosse necessária para que a vida se desenvolvesse segundo a perspectiva de Deus. Isto nós chamamos de código genético. Então, quando se descobriu pela primeira vez a existência desse código genético, desse DNA, né, dos seres vivos, foi realmente surpreendente, porque quando se começou a descobrir as células a princípio, percebeu-se que no interior da célula havia algo plasmático, né, lá no interior, e parecia simplesmente um líquido amniótico lá qualquer, um líquido, né, pegajoso, mas quando os aparelhos foram se sofisticando, passou-se a investigar, percebeu-se que na verdade haviam dentro daquela célula, aquele líquido, na verdade era uma composição muito específica, estava ali as informações necessárias para a célula produzir as proteínas e produzir a vida, definir completamente a qualidade da vida. Com o DNA, nós sabemos que depois de desenrolado, aquele DNA descoberto e desenrolado, percebeu-se que são duas fitas ligadas entre si, com aproximadamente mais de 2 metros, né, de comprimento. Nestas fitas possuem mais de aproximadamente 25 mil genes. Bom, e cada gene é formado dentro de uma estrutura, com uma estrutura específica.
e contém informações específicas. Na verdade, o que percebeu-se mais tarde, que todas as informações necessárias para aquela vida se desenvolver está nesse DNA. E esta informação ela tem que ter uma origem. Esta informação não pode ter aparecido do nada, não pode ter aparecido do acaso, o acaso não pode ter criado esta informação, não pode ter criado este código genético, né? Na verdade, foi uma programação divina, programação de Deus para que a vida pudesse desenvolver conforme o projeto que ele tinha. E de onde Deus escolheu as informações? Claro, Deus transferiu as informações da sua própria natureza, do seu próprio caráter, para este Gênesis, de forma que a criatura pudesse ser convertida, pudesse transformar num ser semelhante, com características semelhantes ao Criador. Nós sabemos que nós somos semelhantes aos nossos filhos, ou aliás, os nossos filhos são semelhantes a nós porque herdaram a nossa identidade, uma vez que as células são multiplicadas, ou são replicadas, ou são multiplicadas, é replicado o DNA com toda a perfeição. Existe lá um mecanismo que faz com que o mecanismo, a ordem, né, que o DNA é sempre multiplicado a partir da fita original, de forma que daqui a milésima célula, daqui a 10.000 células, não vai haver nenhuma diferença, porque o DNA não é copiado da fita cópia, é sempre copiado da fita original. E assim permitindo com que a perfeição seja completa, que haja uma perfeição total, mesmo daqui a 1 milhão de células reproduzidas, né, replicadas. É uma perfeição realmente muito extraordinária. Então, a intenção de Deus era que a primeira geração fosse semelhante a ele, mas também a milésima, né, tivesse a mesma identidade, as mesmas características, não houvesse mutação nos seres humanos. Então, cada espécie possui o seu genoma, e o genoma faz com que a espécie tenha sua identidade específica e preservada. Esse critério é tão rigoroso que não há, o interior da célula já existem os mecanismos para corrigir qualquer anomalia, qualquer irregularidade, né? Existem as enzimas, os elementos, né, que trabalham para eliminar, se houver, por exemplo, algum defeito grave que vai gerar um ser doente ou um ser imperfeito, e já existem as formas, os mecanismos que eliminam a própria célula lá dentro, né? E tem um mecanismo que faz com que até mesmo o feto nasça morto, né, se tiver irregularidade maior. Então, como é que essa linhagem, esse sistema, esse mecanismo tão aperfeiçoado pode ser modificado, pode ser alterado? Bom, para que altere-se, hoje os seres humanos, os pesquisadores, né, os estudiosos, a ciência, na verdade, os cientistas estão conseguindo fazer modificações genéticas, né? E até a gente sabe que existem muitas frutas que nós comemos hoje que são geneticamente modificadas. Então, a partir de modificação do interior, né, do DNA, a partir de modificação do DNA, você pode, então, criar outras espécies, ou modificar um pouco aquela espécie. Os seres humanos perderam a identidade com Deus porque algo afetou esta informação que estava lá no seu DNA. E nós sabemos que esta informação ela pode ser modificada. Seria modificada manualmente, né, através de uma tecnologia, como a gente sabe que é possível hoje fazer modificação genética. E também poderia ser modificado, pode ser modificado quando nós envolvemos com a sexualidade, né? Porque a sexualidade, no relacionamento de amor, há uma troca de sangue, há uma troca de emoções, troca de sentimentos, então há uma espécie quase como se batesse aquelas duas figuras no liquidificador, uma mistura completa. Por isso, quando você se reproduz, o filho nasce parecido com o pai, outra parte nasce parecido com a mãe, né? Então, porque foi feita uma salada, uma espécie de salada de DNA entre aquelas duas criaturas, né, para a reprodução da espécie. Uma vez que
o homem e a mulher possuem identidade de Deus, você mistura, vai haver alguma modificação, vai surgir os traços de personalidades, mas apesar desses traços de personalidades serem diferentes, não vai mudar a parte que é original, não vai alterar a parte original. Ou seja, uma vez que existem 25 mil genes, mas tem a parte dos genes que são preservados, que são completamente inalterados, né? E tem as partes que são alteradas. Por exemplo, nós temos também, hoje a epigenética descobriu que os genes, eles são ativados ou desativados, alguns para atender às necessidades que o ser vivo vai ter, de acordo com o meio, o desafio que vai aparecendo, né, as necessidades, as demandas, então vai ativando e desativando. E o que aconteceu conosco, né? Nós sabemos que nós perdemos a nossa identidade em um momento, segundo a Bíblia, no começo da criação, quando os primeiros ancestrais se relacionaram, se envolveram com o anjo, né, com a serpente. Na verdade, a serpente é o anjo, é o arcanjo Lúcifer. E hoje que nós percebemos que realmente houve interferência na linhagem de sangue, na genética, nessa informação que Deus colocou no nosso interior. Por quê? Porque quando nós analisamos para nós mesmos, a Bíblia vem a afirmar, que, dizendo, né, em 8:44, vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer seus desejos. Mas olhando francamente, muitas vezes nós sentimos, né, que nós parecemos mais com um diabo que com Deus, né? Muitas vezes brotam pensamentos, os sentimentos do seu coração, que toda a humanidade foi assim ao longo da história. Quando você vê as práticas da humanidade, né, tem muitas pessoas que é uma versão verdadeiras expressões de diabos, não tem nada a ver realmente com Deus, né? Isto a Bíblia diz que tem paternidade, o diabo tem paternidade como seres humanos. A gente sabe então que o trabalho de Deus para restaurar a humanidade requer o quê? A correção desta linhagem, a correção dos defeitos de informação, das violações nas informações genéticas que ocorreram. E uma vez que este código está alterado, Deus precisa, na verdade, Deus não lida com a ciência, com o mecanismo científico, né? Deus lida com mecanismos espirituais. E uma vez que a linhagem está corrompida, o que é que Deus vai fazer? Deus vai providenciar outra linhagem, outro código genético, outra, né, informação necessária. Como se você tem um computador com vírus, você vai fazer o que? Você regrava ele, você, como é que chama? Você reseta ele, né? Reseta e você vai, então, recompor, regravar os arquivos novamente. Então, uma vez que Deus trouxe a linha para que Deus pudesse trazer a sua linhagem para a Terra, não foi assim. Deus fez o boneco e plantou lá dentro. A gente sabe que houve todo um processo de evolução, de transformação, de criação, modificação, mutações genéticas, né? Deus trabalhando com uma espécie após a outra, evoluindo os seres humanos, né? Até chegar no nível que ele desejava, fazendo modificações, né? Alterações genéticas. Vejam que até mesmo a Bíblia diz que Deus fez o homem, depois viu que não estava bom, fez a mulher, né? Deitou comigo. Então Deus estava fazendo manipulação genética até alcançar o ponto que ele desejava, né? Trazendo informações, né? Complementando. Uma vez que estava perfeito, aí o ser humano tinha que manter, respeitar a regra, os princípios para a preservação da sua linhagem, né? Sua linhagem genética. Uma vez que ele se envolveu com atos, né? Atos amorosos que estavam fora do princípio com outras espécies, o que aconteceu? Outra espécie é o que? O anjo, né? Por isso que a Bíblia fala, indo após outra carne, né? Outra carne, ou seja, outra espécie. A Bíblia diz também que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, quantas quiseram. Quem são essas filhas dos homens? Os filhos de Deus se referem àqueles seres acabados, né? No caso que nós, biblicamente falamos, Adão e Eva, e os homens, né, na verdade, se refere aos homens da caverna, dos primitivos, de onde havia brotado, né, os nossos primeiros ancestrais, Homo sapiens, os primeiros ancestrais divinos, né? Então, Deus tem que providenciar o quê? Uma vez que o pomar estragou, o pomar não está produzindo o fruto necessário,
que é que Deus faz? Deus tem que enviar, providenciar outra árvore, uma árvore com a semente original, com a semente pura, para fazer o enxerto. Isto funciona em toda a história, é conhecido esse procedimento de enxerto, mesmo nos tempos quase primitivos, né? Se praticava o enxerto. Por isso que a Bíblia já se refere a essa expressão enxerto, que se praticava, né, na agricultura, ou praticava na natureza. Os seres humanos, uma vez são comparados com árvores, então eles estão sujeitos aos mesmos princípios, o princípio do enxerto. Então, quando Deus pretendia mandar Jesus para fazer o procedimento de enxerto da humanidade, quando Jesus fala, quem não comer minha carne não pode ter vida eterna, né? Quem não comer minha carne, não beber o meu sangue, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se não fizer participante da seiva dessa oliveira, como ele mesmo diz, né? Que eu sou a oliveira verdadeira, se vós, como oliveira selvagem, fosse enxertado na oliveira verdadeira e fizesse participante da seiva, ou seja, iria recuperar a identidade com Deus, recuperar também a identidade com Jesus, né? E uma vez que o inimigo de Deus, o adversário de Deus, que sabotou a linhagem no princípio, ele, sabendo da estratégia de Deus, o que ele faz? Ele sempre tratou de matar, né? De sacrificar aqueles que eram portadores, né? Ou aqueles que estavam nos projetos de Deus para o desenvolvimento de uma linhagem de sangue nova. É por isso que Satanás matou o primeiro escolhido, matou Abel, né? Porque sabia que Deus poderia restaurar, recuperar a linhagem, né? Progressivamente, não de uma vez só, mas progressivamente, através de Abel, né? Seria restaurada a linhagem. Depois do tempo de Jesus, para Deus enviar Jesus, Deus começou a preparar a restauração, a recuperação, ou a restauração da linhagem 2.000 anos antes, talvez pudesse ser um pouco antes, mas a Bíblia chama Jesus de filho de Davi, né? Mas nós sabemos também que Jesus, a origem, a raiz de Jesus é Judá, né? E por isso, quando Judá foi multiplicar a sua descendência, através dos seus filhos, o que aconteceu? Satanás matava os filhos dele, matou os filhos dele na primeira noite, na noite de núpcia. Aquela história, né? Ele tinha 3 filhos, Onã, Pérez e Zerá, não é? Então, primeira noite casou e morreu na noite de núpcia. O segundo, né, conforme a tradição foi dado, também na noite de núpcia morreu. Ou seja, Satanás matou, porque ele sabia que aquele ato iria transmitir, ia produzir uma nova descendência, uma nova linhagem de sangue para a humanidade. Ia brotar. E aí o Judá ficou com medo de dar o terceiro filho, né, e morrer também, e aí Tamar teve que se vestir de prostituta, aquela história bíblica que você já deve conhecer, né, deitou com o sogro e deu origem, então, gerou Pérez, na verdade gerou Pérez e Zerá, os filhos de Judá era Onã, Selá, eu me esqueci agora, perdão aí o nome dele. Bom, finalmente essa linhagem foi progressivamente restaurada a partir de Judá, né? E finalmente chegou num tempo quando nasceu Jesus. Mas mesmo anteriormente falando, como diz que Jesus é filho de Davi, né? chama Jesus filho de Davi. Por exemplo, o diabo fala que tem a ver conosco, filho de Davi, Jesus filho de Davi, né? Davi também esteve muito próximo de ser morto, porque Satanás também sabia que ele era a continuação, era um avanço, né, desse processo de recuperação, de limpeza da linhagem, né? E Deus estava preparando o nascimento do Messias, o portador de uma linhagem de sangue nova para a humanidade, para enxertar a humanidade. E Saul estava fazendo de tudo para matar Davi, né? Davi teve que viver fugitivo, né? Escondendo-se o tempo todo, porque Saul tinha uma fúria descontrolada para matar Davi, né? Saul, naquela situação, Saul era a figura central, era o Caim, na verdade, o Abel, na verdade, que queria matar. O Caim, entre aspas, né? A natureza dele era Caim, mas ele queria matar o escolhido, o Abel, a todo custo, né?
E assim, no tempo de Jesus, nós já sabemos também que foi precisamente isso que aconteceu, né? No tempo de Moisés, por exemplo, Moisés representava mais outro salto nesse processo de recuperação de linhagem também, né? E Satanás queria, através do rei, né, do Egito, queria matar Jesus, ou Moisés, a todo custo, né? Matar todas as crianças também. Ele sabia que viria, né, um avanço, o trabalho de Deus de restauração da linhagem estava progredindo. Depois chega no tempo de Jesus, Satanás manda matar, né, todas as crianças que nasceu naquele tempo através do rei Herodes. Claro, mesmo antes, né, já havia tentado, né, porque existia já a providência que uma mulher que aparecesse grávida seria apedrejada e morta. Bom, então Satanás ele já planeja de tudo, né, para destruir aquela pessoa que Deus prepara como portador de uma nova semente, de uma nova linhagem, para regenerar, para recuperar a humanidade. E assim, uma vez que na época da segunda vinda também, Cristo vai aparecer na segunda vinda também como portador de uma nova linhagem de sangue para recuperar, para restaurar a linhagem da humanidade. E aí Satanás vai fazer de quê? Satanás também fez de tudo, né, para matar também o Senhor do segundo advento, com todos os seus recursos, todos os seus meios, todas as suas forças, né, para matar o Senhor também, né, e eliminar e impossibilitar o surgimento, o aparecimento, né, a restauração da linhagem e o aparecimento de uma nova linhagem de sangue na face da terra. Uma vez que o Cristo vence, né, que é a figura, o verdadeiro Abel, né, ele vence, então Deus começa, ele vence a morte, na verdade, então começa o processo, né, os procedimentos para a multiplicação da linhagem. Aí vem a cerimônia do matrimônio e depois vem, né, a multiplicação da cerimônia do matrimônio para as outras pessoas. Né? Então o sangue, né, a carne e o sangue do cordeiro começam a ser distribuídos, né, para a restauração dos homens. Então, o Apocalipse também diz que Cristo, que nasce uma grande árvore, né, com essa árvore, os galhos se espalham pela terra, e as folhas dessa árvore são para a cura dos povos, né, está escrito no Apocalipse. Então, nós precisamos, claro, compreender que a providência de Deus ela se concretiza através da restauração da linhagem. Essa linhagem ela não se aperfeiçoa, né, de uma hora para outra. Por isso, para aparecer uma figura completamente, né, pura e limpa, né, Deus batalhou num processo de 2000 anos, né, que é a história de preparação de um povo. Esse povo não podia se misturar com outros povos. O povo judeu era estritamente ligado a essa tradição, só se relacionava com pessoas da mesma linhagem, né? Porque este processo de purificação requeriria que não se misturasse com outros povos, porque uma vez que se mistura, dá um passo atrás. Os criadores de animais também sabem disso, né? O criador de um animal, a maior preocupação dele, criar um animal de raça, é que o seu animal de raça ele cruze com outro animal pé duro, porque a descendência não será uma descendência de raça, será uma descendência pé duro. E os seres humanos, uma vez que se relacionam estritamente dentro daqueles padrões, eles vão preservando e vão aprimorando a sua linhagem, a linhagem de sangue e a qualidade da sua espécie. O genoma vai sendo aprimorado, vai sendo aperfeiçoado até atingir um nível máximo. Né? Se a religião não cumprir com esse papel de fazer esse trabalho de Deus, que é através do método espiritual que Deus usa, Deus está reservando, acredito, a ciência, né? A ciência talvez vai começar a trabalhar para esse aprimoramento em laboratório. De repente, porque hoje existe um grupo de cientistas religiosos que acreditam na existência de Deus, e uma vez que eles entendam esse processo, né, e esta intenção, esse desejo de Deus, de recuperação da linhagem destruída, danificada nesse processo triste da história, eles podem começar, uma vez entendendo o princípio, sabendo qual é o padrão, poderão contribuir com a ciência. Por exemplo, hoje nós temos, né, pessoas que têm tendência natural para a homossexualidade.
a sociedade, ela diz que tem que aceitar, que não pode mexer, porque isso não é doença e tal. Mas a gente sabe que muitas pessoas que são homossexuais, eles não gostariam de ser, né? Só que não é oferecido para eles a oportunidade de um tratamento. Hoje a medicina tem, né, tratamentos para quem quer virar lésbico ou para quem quer assumir a sua posição de gay, mas não permite, a ética médica não permite a pessoa, né, reverter um processo de esse processo, essa tendência para se tornar gay ou lésbica. Quer dizer, é contra a ética médica. Quem fez isso foi o Supremo Tribunal Federal. Mas a ciência tem ferramentas na mão para ajudar as pessoas a assumirem cada vez mais o posicionamento de acordo com a natureza divina, utilizando as técnicas que hoje estão disponíveis, que é as técnicas de aprimoramento genético, né, de interferência genética, de correção de defeito genético, porque a ciência hoje é portadora, né, de muito conhecimento com relação ao funcionamento do genoma humano e de outras espécies também, né? Então, bom, hoje não era um dia de tanta inspiração, mas como eu estava com tempo, resolvi tocar nesse assunto aqui, nesta live, que eu espero que contribua, né, para você, mas claro que ainda sou um pesquisador, estudioso, né? Você também, se você quiser estudar melhor, tem muitas aulas no YouTube hoje sobre genética que trazem muita explicação, muito esclarecimento, né? E se você for uma pessoa já da área, com certeza entende muito mais do que eu. Mas eu estou dando aqui minha singela contribuição para ajudar, né? Juntando aqui os conhecimentos científicos, né? E os conhecimentos religiosos para que nós possamos nos balizar os nossos esforços, nossas pesquisas e prosperar, né? Fazer com que a humanidade ela vá progredindo aí cada dia mais com as ferramentas que Deus providenciou, né? Tanto através da religião quanto também através da ciência. É por esta razão que o princípio divino fala que a ciência e a religião têm que se unir para alcançar um objetivo comum, né? E hoje, realmente, Deus ofereceu muitos recursos para nós, tanto através da ciência, da religião, quanto através da ciência. Se nós soubermos usar estes recursos, naturalmente que nós seremos muito beneficiados e a salvação, a restauração da humanidade, se houver esta unidade, né, de ciência e religião, união de propósito, né, de trabalho pela salvação da humanidade, isto pode contribuir extremamente a acelerar esse processo e levar a humanidade para um padrão muito alto, conforme, né, Deus está esperando. Não foi à toa que Deus permitiu que a ciência se desenvolvesse nesse tempo, né, toda essa tecnologia, não é apenas para fazer máquina bonita e facilitar apenas a nossa locomoção e comunicação, mas para facilitar a salvação e a restauração da humanidade, eu acredito. Bom, meus prezados, muito obrigado por acompanhar este vídeo. Você que está acompanhando agora, agradeço muito. E você que vai assistir posteriormente, também agradeço da mesma forma, espero ter contribuído para um entendimento melhor, mais substancial da providência de Deus. E se você gostou, compartilhe. Se não se inscreveu no canal, se inscreva, porque eu estou gravando aqui nessa hora para uma live no Facebook e simultaneamente gravando também para o YouTube. Você poderá assistir meu vídeo aqui agora, tanto no Facebook, na live que vai ficar gravado aí, e também no meu canal do YouTube posteriormente. Deus abençoe a vocês, a mim também. Tenhamos todos uma boa noite.